Neste vídeo, eu apresentarei a vocês o PyInterface for OPC-GA. Explicarei como a coleta de dados funciona. Apresentarei algumas recomendações de arquitetura e, finalmente, enumerarei os diferentes passos que você precisa realizar para instalar e configurar sua própria PyInterface for OPC-GA. A PyInterface for OPC-GA é utilizada para coletar dados de um servidor OPC-GA. Mas, para compreender o que é um servidor OPC-GA, precisamos primeiro entender o que significa OPC-GA. OPC significa OLE, para controle de processo. GA significa acesso a dados. Portanto, o OPC-GA é um protocolo para comunicar dados por sistemas de automação. Agora vamos retomar. Aqui nós temos alguns fornecedores diferentes, com diferentes sistemas de automação. Esses sistemas se comunicam com línguas diferentes. E o PySystem também tem sua própria língua. Essas diferentes línguas precisam ser traduzidas. E pessoas do mercado de automação criaram o protocolo OPC. Esse é o modo padrão de expor dados nesses sistemas. E o modo padrão de coletar dados nesses sistemas. É basicamente uma norma que foi criada para facilitar o compartilhamento de dados. Como o compartilhamento de dados realmente funciona utilizando o protocolo OPC-GA? Bom, primeiro temos nossa fonte de dados. E essa fonte de dados está conectada a um servidor OPC-GA. Esse servidor OPC-GA está coletando dados da fonte e o expondo utilizando o protocolo OPC-GA e os está disponibilizando a diferentes aplicativos. Esses aplicativos são chamados cliente OPCDA. Esses são aplicativos cuja função é traduzir os dados do protocolo OPC-GA para qualquer protocolo necessário para sua sincronização de dados. Basicamente, no PySystem, o cliente OPC-GA é a PyInterface for OPC-GA e o sincronizador de dados é o PyDataArchive. O servidor OPC-GA está novamente traduzindo dados da fonte de dados. E a PyInterface for OPC-GA está traduzindo os dados do servidor OPC-GA para que o PyDataArchive tenha capacidade de aceitá-los. Uma vez que os dados chegarem ao PyDataArchive, eles estão ao alcance de várias ferramentas cliente do Py diferentes. Neste ponto, você pode se perguntar, onde eu instalo esses diferentes componentes? Você tem algumas opções, mas o que recomendamos é instalar o servidor OPC-GA e a PyInterface for OPC-GA na mesma máquina. Isso facilita muito o processo de instalação, além de reduzir também os pontos de falha, uma vez que ambos estão na mesma máquina. Entretanto, é possível instalar o servidor OPC-GA e a PyInterface for OPC-GA em máquinas diferentes. Só que isso vai exigir uma etapa adicional de configuração de segurança DECOM. É importante ter isso em mente. Aqueles que estão mais familiarizados com a PyInterface for OPC-GA podem se lembrar que também temos a PyInterface for OPC-HDA. E talvez vocês estejam se perguntando por que utilizar a PyInterface for OPC-HDA ou a PyInterface for OPC-GA. São simplesmente protocolos diferentes para padrões OPC diferentes. Como já sabemos, GA significa acesso a dados e HDA significa acesso a dados históricos. Um servidor OPC pode ser compatível com o OPC-GA ou com o OPC-HDA. OPC-GA significa que o servidor OPC vai obter dados em tempo real. Os dados serão atualizados regularmente. O servidor OPC-HDA tem um conjunto de dados históricos ou arquivados. O cliente OPC-HDA obteria todos os dados de uma vez e enviaria para seu sincronizador de dados. A resposta rápida seria se seu servidor OPC for compatível com o OPC-GA e você pode utilizar a PyInterface for OPC-GA. E se seu servidor OPC for compatível com o OPC-HDA, você pode utilizar a PyInterface for OPC-HDA. Mas muitos servidores OPC podem ser utilizados para OPC-GA e OPC-HDA. Uma resposta melhor seria: depende do tipo de dados que deseja coletar. Se desejar coletar dados em tempo real que serão atualizados regularmente, utilize o PyInterface for OPC-GA.
Vamos supor que temos um conjunto de servidores OPC-GA diferentes. Temos múltiplos servidores OPC-GA. Precisamos instalar a PyInterface for OPC-GA múltiplas vezes? Bem, não. Tudo o que precisamos fazer é uma instalação simples da PyInterface for OPC-GA e precisamos configurar múltiplas instâncias da PyInterface for OPC-GA. Para fazer isso, precisamos do PyInterface Configuration Utility. E mesmo se tiver apenas um servidor OPC-GA, o PyInterface Configuration Utility é necessário, uma vez que esse é o programa utilizado para criar instâncias da PyInterface for OPC-GA e para configurá-las e mantê-las. Portanto, é necessário instalar ambos os componentes. Ok, abordamos toda a parte básica. Agora, quais são os próximos passos? O primeiro passo é instalar o PyInterface for OPC-GA e o PyInterface Configuration Utility. Em seguida, vamos precisar verificar se o nosso servidor OPC tem um status bom e está atualizando os dados corretamente. Faremos isso utilizando o PyOPC Client 2, que é instalada quando você instala a PyInterface for OPC-GA. Em seguida, configuraremos uma nova instância da PyInterface for OPC-GA utilizando o PyInterface Configuration Utility. Depois, criaremos as tags do Py para coletar dados do servidor OPC. Finalmente, quando tivermos feito tudo isso, precisamos nos certificar de configurar o armazenamento com o PyBuffer Subsystem, para garantir que, se nossa PyInterface for OPC-GA perder a conexão com o PyData Archive, ele terá capacidade de continuar a coleta de dados e armazenamento em buffer dos dados. Na lista de reprodução a seguir, eu mostrarei a vocês como completar todos os passos necessários para iniciar a coleta de dados de um servidor OPC. Quando você tiver feito isso, é possível verificar nossa lista de reprodução do PyBuffer Subsystem para aprender como configurar o armazenamento em buffer.